Pessoal que está entrando aí já, boa noite a todos. Me dá um retorno aí se vocês estão me enxergando bem, se estão me ouvindo bem também. O microfone hoje está bem pertinho de mim, então espero que vocês estejam escutando bem a minha voz. Boa noite César, Aline, saudade de vocês, Aline. Você manda um abração pro Diogo, irmã Beth. Oi Sirlene, boa noite. Boa noite aí o povo que está chegando. Irmã Ana Cláudia. Que bom que vocês estão escutando bem a minha voz. Vou te falar, uma saudade de vocês. Não vejo a hora dessa quarentena terminar e a gente poder se reunir novamente. É completamente diferente quando a gente tem a oportunidade de ministrar o estudo olhando aí para o rostinho de vocês, vendo a interação de vocês. Então não vejo a hora dessa quarentena acabar. Essa semana aí termina o mês de março, termina a proposta inicial da quarentena e se Deus permitir em abril a gente volta aí com força total. A imagem não fica muito boa porque o meu celular está com um probleminha ali na câmera dianteira. Mas assim, a imagem da câmera traseira é melhor, mas aí eu fico sem o feedback de vocês, eu não consigo ler as mensagens. Eu quero hoje fazer um momento especial de oração, queria até que vocês compartilhassem aí. A gente já vai orar por toda essa situação que o nosso país está vivendo, de pandemia, de doença. Se vocês tiverem alguma outra coisa que vocês querem compartilhar aí para que a gente ore, podem compartilhar aí nos comentários também. Isso vai ser bem útil para todo mundo, tá bom? Então hoje eu preciso desse bate-papo com vocês aqui, porque além desses pedidos de oração que a gente vai fazer através desses vídeos, eu queria dar a oportunidade de vocês também participarem como foi na semana passada. Eu acho que semana passada foi excelente ter a oportunidade de compartilhar com vocês e ouvir a voz de vocês aí também. Mesmo que à distância, vocês puderam participar, perguntar, e eu quero fazer isso novamente. Vou ver se eu consigo me concentrar aqui. É algo novo para mim também. Ministrar a palavra, fazer um estudo, ao mesmo tempo ouvir aí ler os comentários de vocês, mas Deus vai nos ajudar, a gente vai conseguir. Olha que coisa gostosa a gente ver as pessoas se confraternizando através desse bate-papo, né? Eu sei que tem gente com coraçãozinho, com rostinho chorando, porque de fato é uma situação inusitada. A gente nunca teve que viver esse afastamento, assim, ser obrigado a viver um afastamento como esse. Mas eu creio que isso vai aumentar o amor que a gente sente um pelo outro, sem dúvida. Quando a gente se rever, vai ser aquele abraço apertado, vai ser a oportunidade de viver um momento de comunhão. Eu acho que quem estava um pouquinho distante da igreja, se ausentando de alguns cultos, vai voltar com mais intensidade, porque né, agora que está percebendo, né, o quanto a gente faz falta um para o outro, né? Essa comunhão ela é importante. E aí, antes da gente fazer o nosso estudo bíblico, que já foi anunciado, a gente vai ter então essa oportunidade de fazer um período de oração aí. Eu acho isso muito importante para nós. Boa noite, Marcelão, Fábio, irmã Daniele, irmã Sirlene, que bom ver vocês aí já acompanhando o nosso estudo bíblico que vai começar daqui a pouquinho. Eu queria dar alguns avisos para os irmãos. Irmã Jacinéia, que saudade, beijo no seu coração, irmã Jacinéia, muita saudade da irmã. Queria dar alguns avisos para os irmãos, para que a gente possa se programar aí para o que vai acontecer na próxima semana. Então, no próximo domingo, nós vamos ter a EBD também online, da maneira como foi na semana passada. Eu sei que tem muita gente me perguntando, o presidente fez um anúncio liberando geral. A gente vai segurar um pouquinho. A gente já tinha se comprometido em ficar 2 semanas de quarentena, então a gente vai manter o domingo agora da mesma maneira como foi o domingo passado. A gente vai segurar um pouquinho a onda para a gente conseguir ver o que está acontecendo, tá bom? Acompanhar aí as notícias, a situação de saúde dos irmãos. Então a gente vai dar uma segurada, vamos manter da mesma maneira que a gente está fazendo. Os irmãos atenderam o meu pedido, participaram online das atividades, e isso me deixou muito feliz ver que os irmãos estavam em casa, mas estavam aí cultuando a Deus junto conosco. No domingo a gente teve momentos de mais de 120 pessoas assistindo o culto e participando do culto junto com a gente.
Então eu quero que os irmãos continuem aí nessa força. Os irmãos também atenderam o pedido com relação a não deixar de ofertar para a igreja, e isso é muito importante. A nossa igreja continua tendo dívidas, e aí a gente... Dívidas não, a gente continua tendo despesas. Dívida a gente não tem, graças a Deus. Mas a gente continua tendo despesas, os irmãos atenderam o pedido, ofertaram, e a gente não teve aí nenhuma oscilação grande na questão das ofertas. E eu queria compartilhar com os irmãos que no domingo a gente vai fazer da mesma maneira. Em abril, se Deus permitir, a gente está de volta aí com força total, ainda dando orientação aos nossos idosos, aos irmãos da terceira idade, para assistirem o culto assim online, porque vocês são do grupo de risco, então a gente vai pedir para os irmãos segurarem um pouquinho mais. Eu já adianto para os irmãos que mesmo a gente voltando a se reunir como igreja a partir do primeiro domingo, e a gente tem orado para que isso aconteça de fato, a nossa ceia não será no primeiro domingo, tá bom? Até para a gente conseguir acompanhar melhor os fatos. E se Deus permitir, de repente no segundo domingo, talvez, a gente faz a ministração da ceia e a gente divulga bem para os irmãos. Tá bom? Eu também creio, Sirlene. Eu estou aí nessa mesma fé aí da irmã Jacineia, do irmão Kleber que entrou agora. Eu creio que em breve a gente já vai estar se reunindo como igreja no mesmo local. Enquanto isso, teremos o nosso culto normal agora no próximo domingo pela internet. Será um culto normal pela internet. E o estudo e a EBD também ministrada a partir das 9 horas da manhã. Os professores que vão ministrar a EBD no próximo domingo, eles vão ministrar da casa deles, para que não haja necessidade deles virem até a igreja só para ministrar um estudo online, já que ninguém vai estar aqui, as pessoas vão acompanhar, eu vou estar acompanhando também pela internet, e você também vai poder acompanhar pela internet e participar desse momento conosco. Sobre o YouTube, a gente conseguiu os 1.000 assinantes, estamos com 1.090 assinantes. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve também depois que terminar essa live. E eu queria anunciar para os irmãos que o YouTube, por causa dessa quarentena, ele está demorando um pouco para avaliar esses 1.000 assinantes. Então, a gente ainda não consegue transmitir pelo YouTube. Em breve isso vai ser possível, mas eles deram um prazo um pouquinho maior para conseguir essa avaliação. Quando liberar a transmissão pelo YouTube, a gente vai fazer pelo YouTube e pelo Facebook. Isso vai ajudar muito. Você vai poder assistir de casa, na sua Smart TV. Aqueles irmãos que não têm o Facebook vão poder assistir ao vivo também. O que está acontecendo hoje é, para os irmãos que não têm Facebook, eu estou compartilhando esse vídeo, logo depois que o estudo acabar, eu compartilho esse vídeo lá no YouTube. Então você vai poder acompanhar também a inscrição, o vídeo lá pelo YouTube, mas não ao vivo. Assim que terminar o estudo, eu compartilho lá, em alguns minutos o vídeo já estará lá online. E à noite nós teremos também um culto num formato bem semelhante ao formato que nós fizemos na semana passada. Irmão Alexandre, eu lembro de você, rapaz. Você estudou comigo lá no Seminário do Sul. Prazer ver você de novo aqui com a gente. Nós teremos um formato de culto bem semelhante ao que nós tivemos no domingo passado. Estarei aqui com 1 ou 2 irmãos junto comigo e nós vamos cantar ao Senhor, cultuar ao Senhor, você aí da sua casa e nós aqui. A palavra chegará até a sua casa. E de uma maneira muito especial, e eu creio que por isso Deus permite que algumas coisas aconteçam, de uma maneira muito especial a gente tem tido uma audiência que a gente normalmente nem teria na igreja, aqui no templo, e a gente está tendo através das redes sociais. Então, mesmo quando os cultos voltarem, a gente vai continuar compartilhando os cultos pela internet para que essas pessoas tenham esse acesso. A gente teve pessoas de Portugal acessando os nossos estudos bíblicos e o culto de domingo passado. A gente teve gente do Mato Grosso do Sul, a gente teve gente do Nordeste do país. Então, eu fiquei muito feliz de ver pessoas do país e até do mundo todo acompanhando junto conosco o nosso estudo bíblico e o nosso culto. A paz, meu irmão Betão, fique com Deus aí. Mande um abraço para sua esposa também. Então eu queria orar junto com vocês nessa hora. A gente tem vivido um momento aí no país em que a gente, por causa da liderança e das lideranças, na verdade, a gente não sabe muito bem para onde ir. Eu sei que hoje foi um dia de muita incerteza para os irmãos. Nosso presidente fez um pronunciamento ontem
que não caiu muito bem no ouvido de alguns, caiu muito bem no ouvido de outros. Eu não vou entrar nesse mérito aqui não, mas a gente precisa orar pelos nossos governantes, independente de quem eles sejam, assim como nós oramos no passado, em todos os presidentes e governadores e prefeitos que a gente teve. A gente precisa orar pelos nossos governantes, é uma ordem bíblica, e eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, orarmos pelos nossos governantes, orarmos pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, para que Deus continue nos guardando. Fico feliz em saber que tudo o que tem acontecido ainda não alcançou nenhum dos nossos, nenhum das pessoas aqui da nossa igreja. Eu compartilhei com os irmãos no domingo, eu tenho um amigo em especial que já foi aí assolado por essa enfermidade, e hoje eu estava mandando um recado para ele, graças a Deus, agradecendo as orações dos irmãos. Ele está bem melhor, ainda fazendo nebulização, ainda em quarentena dentro de casa. Ele sim precisa se resguardar e resguardar os demais, mas graças a Deus ele está bem melhor. Então eu queria agradecer a oração dos irmãos. Continuem lembrando dele nas orações para que ele se recupere completamente. O nome dele é Vinícius e muito provavelmente daqui a pouco ele está entrando aí também. Então lembrem de orar por ele. Lembrem de orar pelos nossos irmãos idosos que fazem parte do grupo de risco e estão vivendo um momento muito difícil porque gostam de ser visitados, gostam de ser abraçados, e nesse momento a gente consegue apenas ligar para eles. Eu tenho feito uma maratona de ligação aí para muitos irmãos. Eu espero que você me ajude nesse propósito, ligar para os irmãos que você agora não pode visitar, mas você pode orar com eles por telefone, você pode ligar para eles, dar uma palavra de esperança. E eu queria muito que você nos ajudasse nessa caminhada aí de fé, de oração, de amar o próximo. O reino de Deus ele é revelado de forma muito intensa no nosso amor ao próximo. Então faça isso, combinado? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Precisamos orar. Orar é algo fundamental para a vida do cristão, para a igreja de Cristo nesse momento que nós estamos passando. Então feche os seus olhos onde você estiver e fale com o Senhor junto comigo. Quero convidar você a orar. Aí eu vou te dar um minuto para que você possa fazer a sua oração. Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, junto com os meus irmãos, que nessa hora, Senhor, não estão fisicamente próximos a mim, mas estão no mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma convicção de que o Senhor é Deus e que é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, nessa hora, como igreja, nos unimos em oração, ao mesmo tempo, em lugares diferentes, Senhor, para clamar a Ti, para reconhecer a Sua soberania sobre nós. Nós queremos, Senhor, Te clamar e Te bendizer nessa noite, Senhor, porque nós cremos no Seu poder. Senhor, como falamos na semana passada, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Deus vivo e poderoso que é o Senhor. Cremos no Senhor e cremos que o Senhor continua reinando de forma soberana sobre a sua igreja, sobre a história da humanidade. Deus, nós queremos Te pedir nessa noite que o Senhor ilumine nossas mentes e corações para aquilo que vamos estudar, Senhor, essa noite. Nós queremos Te pedir também, Senhor, que o Senhor vá de encontro, Senhor, aquele que está doente, que está enfermo, e quantos irmãos de nossa igreja estão acometidos de muitas enfermidades, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tomá-los em sua mão, que o Senhor possa curá-los, Senhor, conforme o seu poder e a sua glória. Quero Te pedir por aqueles que estão com o coração abatido. Deus, em tempo de tanto pânico que tem assolado a nação, eu quero Te pedir que o Senhor derrame a Sua paz em nossos corações. Aquela paz que a Sua palavra diz que excede todo o entendimento. É dessa paz que precisamos e é essa paz que clamamos, que inunde os nossos corações. Que em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, Senhor, que possamos fechar os nossos olhos para todas as circunstâncias nesse momento e olhar para Ti, que é autor e consumador da nossa fé. Senhor, não estou pedindo para que fiquemos alienados de tudo que está acontecendo,
mas para que nesse momento a fé em nosso coração seja maior do que o desespero, seja maior do que a angústia, seja maior do que a dúvida, que a fé em nosso coração seja maior do que tudo que nos cerca. Abençoe, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, dê sabedoria aos nossos governantes para agir, Senhor, da maneira correta, a fim, Senhor, de privar o seu povo, tanto de uma catástrofe de saúde, quanto, Senhor, de problemas econômicos e sociais. Dê sabedoria a eles, Senhor, para que eles possam agir, Senhor, conforme o seu querer e a sua vontade. Eu te peço, Senhor, que não sejam eles, mas o Senhor governando sobre nós. Deus, eu te peço também, Senhor, sobre aquelas pessoas que já estão enfermas, já estão doentes, Senhor, que possam superar esse momento de enfermidade, como muitos outros que já foram curados, que sejam também curados para a glória do seu nome. E que o mundo veja que o Senhor é Deus, que ainda faz milagre no meio do seu povo, que ainda atende a oração, Senhor, do seu povo. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, obrigado pela oração de vocês aí. Continuem orando por mim também. Queria agradecer a todos os irmãos que já estão aqui na nossa live. A gente tem 77 irmãos online nesse momento. E nós vamos então começar o nosso estudo bíblico. A partir da próxima semana, eu queria retomar, espero que já seja no nosso templo, com a igreja aberta e com os irmãos ali junto comigo, eu queria retomar a nossa série de estudos sobre perguntas e respostas bíblicas. Então eu queria que os irmãos me ajudassem a formular o estudo da semana que vem, enviando para mim as suas perguntas bíblicas. Eu sei que os irmãos ainda têm muitos questionamentos com relação à Bíblia, eu tenho muitas dúvidas com relação à Bíblia também, e os irmãos vão me ajudar então a formular o estudo da semana que vem, me enviando pelo WhatsApp as dúvidas dos irmãos. Isso vai facilitar bastante. Então, conforme você vai compartilhando as suas dúvidas, a gente vai formulando o estudo da semana que vem, combinado? Me ajudem aí a formular o estudo, coloquem aquelas dúvidas assim, aquelas perguntas bem cabeludas assim, aquelas dúvidas que acompanham você durante toda a sua vida de crente, para que a gente possa, de repente, conseguir, de alguma forma, saciar aí essa curiosidade de vocês a respeito da Bíblia, tá bom? Vai ser muito importante a participação de vocês. Diogo, saudades de você, Diogo. Em breve você vai estar conosco. Estamos orando aí pela sua pronta recuperação, tá bom? Aí, olha, você acabou de entrar e o Fábio já estava pedindo aí oração por você. A gente tem orado. O Senhor é forte e poderoso e vai em breve livrar você desse leito de hospital, e a gente vai cantar a vitória aqui em nome de Jesus, juntos aqui com a igreja toda abraçada e reunida. Amém? Estou com saudade de você também. Então, uma dos questionamentos que me foram feitos na semana passada, porque na semana passada a gente falou sobre enfermidade, e eu queria lembrar os irmãos que uma das coisas que a gente falou sobre enfermidade, que foi o foco do nosso estudo da semana passada, foi a questão da soberania de Deus, de que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é quem manda, Ele é quem decide, Ele é quem dá a palavra final. Tanto na doença quanto na cura. Se não for a vontade de Deus, por mais que a gente ore, o Senhor não cura, como a gente viu em casos na semana passada, em casos bíblicos em que não foram efetuadas a cura. E quando a gente estava falando sobre soberania e sobre as doenças, surgiram algumas perguntas, eu vi, mas não deu tempo de responder porque cabia num outro estudo, que é o estudo de hoje. Me perguntaram sobre o mal de uma maneira geral. Não necessariamente as doenças, mas situações, catástrofes que acontecem e por que Deus permite que essas catástrofes aconteçam. É uma pergunta muito relevante porque o que nós estamos vivendo, por exemplo, no dia de hoje, na nossa sociedade brasileira, mundial, é mais do que simplesmente uma doença, é uma catástrofe que provavelmente terá reflexos não somente na área da saúde pública, mas também na área econômica, social, de uma maneira geral. Então me perguntaram na semana passada, e por isso eu trouxe esse estudo hoje, sobre o mal e por que o mal acontece, por que
coisas ruins acontecem, não somente as doenças, mas as coisas ruins que assolam a humanidade de uma maneira geral. A gente tem alguns exemplos bíblicos, e como eu estudo é um estudo bíblico, a gente tem alguns exemplos bíblicos que nos ensinam o porquê de Deus permitir que o mal assole um determinado povo em algumas circunstâncias. E eu separei alguns deles. Eu queria deixar bem claro para os teólogos que estão aí ouvindo o nosso estudo, de que o nosso estudo ele não vai se concentrar em um problema bem amplo chamado o problema do mal. A teologia estuda essa área e a gente não vai entrar nesse mérito hoje não, tá bom? De repente num próximo estudo a gente entra. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? A origem do mal, a gente não vai tratar isso agora. A gente já tratou isso em estudos presenciais aqui na igreja, e um dia a gente volta a tratar desse assunto. Talvez eu tenha isso gravado, então quem se interessar pode me mandar um WhatsApp que de repente eu mando o áudio se eu ainda tivesse tudo gravado. Eu não tenho certeza não. Mas hoje a gente vai se concentrar em coisas ruins que acontecem, catástrofes que acontecem, situações ruins e por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Como eu disse, a gente vai analisar isso dentro da Bíblia, né? Existe uma catástrofe que aconteceu em Números capítulo 16. Se você quiser me acompanhar, eu quero convidar você a desfolhar a sua Bíblia lá para Números capítulo 16. O microfone está bem perto da Bíblia, então é possível que os irmãos escutem aí um barulhinho de Bíblia desfolhando, né? Números capítulo 16. Essa rebelião, ela é chamada de a rebelião de Corá. Você dificilmente vai esquecer esse nome porque é uma história que você já deve ter ouvido falar sobre ela. Corá era um camarada filho de Izar e ele era da descendência de Coate. Isso você não vai decorar, com certeza. Mas é importante você saber que Corá ele se levanta, ele reúne outros 250 líderes de Israel e junto com esses 250 líderes de Israel, ele vai confrontar a autoridade de Moisés. Ele vai dizer que Deus não estava com Moisés, vai dizer que Moisés estava querendo ser soberano sobre o povo acima de Deus, o que era uma mentira. Então, Corá ele levanta essa liderança de 250 pessoas para tentar criar uma rebelião contra o líder do povo de Israel, um líder que havia sido levantado pelo próprio Deus. E aí a gente vai chegar no ponto onde a catástrofe acontece aqui nesse texto. Não é a morte de Corá ainda, porque Deus fala para Moisés assim: olha, Moisés, esse homem ele está desafiando você, a sua autoridade que eu estabeleci diante do povo. Então eu quero que você ordene ao povo de Israel que se afaste da tenda de Corá e se afaste da tenda desses líderes que estão aí tentando corromper aí a liderança do povo. E aí, num texto que você já deve ter visto, ou já deve ter visto em algum filme, o chão se abre e consome ali a tenda de Corá e desses líderes que se levantaram contra Moisés. Mas aí ainda não é a praga completa, não. O que acontece foi que depois que isso acontece, depois que em Números capítulo 16, depois que isso acontece, depois que Corá se revolta e é morto ali pelo próprio Deus, porque Deus é que mata Corá, faz a terra engolir ele, uma parte do povo ainda assim se revolta contra Moisés e acusa Moisés de ter matado Corá e essa liderança que se revoltou contra Moisés. Então a gente tem um texto bíblico aí, a partir do verso 22, eu vou ler, a partir do verso 21, Deus diz assim: afastem-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. Deus fica muito irado por causa do povo de Israel, que agora está blasfemando contra Moisés e dizendo que Moisés era responsável pela morte de Corá. E aí no verso 22 diz assim: Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram ao Senhor para que isso não acontecesse. E aí vou pular um pouquinho o texto, porque o texto é grande, e vou ler a partir do verso 30, a partir do verso 31. Mas ele havia acabado de dizer essas palavras e o chão debaixo deles rachou. É o caso de Corá morrendo. Aí a partir de verso 41, Números 16, verso 41, diz assim: logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez,
e disseram: vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Olha o que vai acontecer agora nesse texto. O povo está culpando Moisés pela morte de Corá, sendo que foi o próprio Deus que matou Corá por causa da desobediência dele. E agora que o negócio vai ficar feio. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: afaste dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue o incensário e coloque nele brasas do altar. Acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Deus começa a acometer o povo de Israel com uma praga, com uma enfermidade, com uma doença, por causa da rebeldia desse povo. E por causa da rebeldia desse povo, Moisés ele fala para Arão: Arão, vai lá correndo, prepara um sacrifício para que a gente possa fazer, porque Deus está irado e a gente vai clamar a Deus para que amenize aí esse castigo que ele está proporcionando sobre o povo. O que acontece é que, a partir do verso 47, Arão seguiu a ordem de Moisés, correu para o meio da comunidade, a praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou incenso e fez a expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ou seja, a praga começou a matar as pessoas por causa da desobediência do povo. E aí Arão se coloca entre aqueles que estavam mortos e aqueles que ainda estavam vivos, faz esse sacrifício em nome do Senhor, e a partir do momento em que Arão faz aquele sacrifício, a praga cessa. Aqueles que estavam mortos continuam mortos e aqueles que ainda estavam vivos são salvos por causa da oração, por causa do clamor que Moisés e Arão estão fazendo. O versículo 48 vai nos dizer que nesse dia morreram 14.700 pessoas por causa da desobediência. Aí você vai dizer assim: então quer dizer que Deus é um Deus assim mau? É um Deus que mata? E eu vou te responder assim com toda a franqueza do meu coração: sim, não mal, mas que mata, mata. A palavra de Deus nos diz em várias ocasiões que Deus é um Deus que, diante do pecado e diante de várias circunstâncias, o mesmo Deus que gera a vida, ele tem o direito de tomá-la. E ele faz situações como essa, permite situações como essas, diante da rebelião e do pecado, da desobediência do povo. Talvez você já esteja fazendo uma aplicação desse texto no seu coração e dizendo: então você quer dizer que tudo que a gente está vivendo, a pandemia, é por causa da desobediência do mundo, é por causa da desobediência do ser humano, é porque o homem tem errado tanto, tem pecado tanto, tem desagradado tanto, que Deus está permitindo que coisas assim nos assolem? Talvez porque ainda existem outras circunstâncias que fazem com que Deus permita que coisas ruins aconteçam na humanidade. E aqui a gente tem um exemplo de uma delas: a desobediência. A desobediência do povo gera a ira de Deus. Você pode estar pensando agora também: mas esse negócio de ira de Deus é um negócio muito lá do Velho Testamento, e a gente vai ver que não é bem assim. A gente tem exemplos no Novo Testamento que nos revelam um Deus irado. Deus tem características, a gente estudou isso há algum tempo atrás, sobre as características de Deus. Vou falar características para que fique mais claro. E a gente viu que essas características de Deus, algumas delas a gente tem em nós algo parecido, né? São comunicáveis, a gente pode dizer assim. Então eu quero dizer para vocês que sim, Deus ele atua muitas vezes com um braço forte sobre a humanidade por causa da desobediência do povo. Isso não é Deus sendo mau, isso é Deus sendo justo. Deus aplicando a sua justiça sobre a humanidade. A gente tem um outro exemplo, a gente já viu aqui em Números capítulo 16, essa rebelião que provoca algo ruim dentro do povo enviado por Deus, que no caso aqui é uma praga. A gente tem uma derrota por causa de desobediência.
A gente vai lá em Josué, você pode andar um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, estamos em Números, depois vem Deuteronômio e depois vem Josué. Em Josué capítulo 7, só para ambientalizar a gente aí no que está acontecendo, Josué capítulo 7 vai contar a história do povo de Israel tentando conquistar a terra prometida. O texto anterior de Josué capítulo 6 é um conhecido texto da vitória sobre a cidade de Jericó. Você conhece essa história, se você é um bom aluno de escola bíblica dominical, você conhece a história em que o povo de Israel se depara com uma cidade que parece ser indestrutível e eles vão ao encontro dessa cidade, ordenados pelo Senhor, fazem um movimento ali em volta dessa cidade. No sétimo dia, as muralhas da cidade caem, e depois que essas muralhas caem, a conquista de Jericó se torna uma conquista mais fácil, né? Diante aí da mão do Senhor, que promove essa vitória para o povo de Israel. Aí você pensa, derrotaram Jericó, nada derruba esse povo. Se engana. Deus havia ordenado que eles não pegassem da cidade de Jericó alguns itens relacionados à religião daquele povo. A gente poderia ilustrar isso dizendo que eles pegaram algumas riquezas ali que não eram para ter pego, porque esses itens religiosos, de alguma forma, eles tinham valor monetário, eram de ouro, era de prata. Então, apesar de Deus ter falado para eles, olha, não peguem isso, destruam isso, eles pegaram e algumas pessoas até enterraram ali na sua tenda para guardar esse tesouro aí, mesmo desobedecendo ao Senhor. E aí vem a segunda causa por qual Deus promove no meio do seu povo, no meio do povo de uma maneira geral, às vezes catástrofe, desobediência. Essa é a segunda palavra. E aí o que acontece em Josué capítulo 7? Eu não vou ler o texto todo, mas eles vão enfrentar uma cidade com poder militar muito menor do que Jericó. Eles tinham acabado de vencer Jericó, que era uma cidade forte, uma cidade grande, e agora eles vão enfrentar uma cidade. O nome da cidade é Ai. E o nome da cidade já dá uma dica para a gente do que vai acontecer, né? Porque eles vão enfrentar a cidade de Ai, depois de ter vencido Jericó, e eles tomam uma coça. Eles perdem a batalha. Alguns homens morrem e eles saem dessa batalha fugidos, entre aspas, aí, com o rabo entre as pernas. Eles tinham poder militar para vencer facilmente Ai, mas não vencem por causa da desobediência. Então, a desobediência é um outro ponto que a gente deve guardar no nosso coração para lembrar que a desobediência gera uma reação em Deus, gera uma reação de Deus contra nós. A gente tem outros exemplos de desobediência, eu não vou ler agora, mas você deve lembrar de um profeta que Deus mandou para um certo lugar e ele desobedece. E aí você pode participar aí tentando lembrar o nome desse profeta, que por desobedecer a Deus, ele sofre as consequências da desobediência. Ele vai parar lá na barriga do peixe e depois é cuspido lá na cidade onde Deus mandou ele ir. Ou seja, uma forma clara de mostrar que Deus ele vai reagir em nossas vidas se a gente for desobediente. É um erro pensar que a desobediência é tolerada para sempre. Né? Sabia que você ia ser a primeira a comentar, né? Uma das primeiras. Raquel já respondeu, é Jonas, de fato. A gente se engana em achar que Deus é um Deus bonachão, que vai tolerar a nossa desobediência e que essa desobediência não vai ter alguma forma de retaliação. Sempre vem. A desobediência sempre é recompensada de alguma forma. Pode até demorar, mas sempre é recompensada de alguma maneira. Então a gente viu a revolta do povo sendo castigada em Corá, com Corá e seus amigos sendo comidos pela terra, com o povo sendo consumido por uma praga que só é saciada, que só tem fim quando Arão faz ali o sacrifício pelo povo. E a gente viu agora a desobediência acometendo o povo de Israel contra a cidade de Ai. Ou seja, uma batalha fácil de ser vencida, mas que foi perdida, a primeira batalha, a primeira frente de batalha,
porque eles estavam em desobediência. Então, depois que esse pecado aí de Acã, que é o camarada responsável por essa desobediência, ele é revelado, os israelitas vão lá de novo no capítulo 8 e aí sim vencem Ai, porque eles não estavam mais em desobediência. Fica pensando aí, você e seus botões, quantas derrotas você não sofre na vida por estar em desobediência? Quantas vezes em sua vida você repete de ano e vive as mesmas circunstâncias ruins porque você está desobedecendo a Deus em algum cenário aí da sua vida? Então, pare para pensar e refletir sobre isso. Ainda falando sobre a ira de Deus, num contexto do Novo Testamento, já que muita gente acha que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, é um Deus justo, mas o Deus do Novo Testamento, não se escandalizem com o que eu vou falar, tem muita gente que acha que o Deus do Novo Testamento é um Deus bobão, e não entendem que o Deus do Novo e do Velho Testamento, ele é o mesmo Deus. Não existe diferença entre o Deus do Novo e o Deus do Velho. Ele está se revelando em Cristo através da graça, através do amor, mas ele continua sendo um Deus de justiça. Ele continua sendo um Deus que exige santidade de nós. O irmão Evandro fez uma pergunta, ele diz, então não dá para saber se Deus está nos punindo ou não? Então, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente consegue estar sensível para perceber se o que está acontecendo com a gente é uma maneira de Deus nos mostrar, nos disciplinar, se é uma disciplina de Deus ou não. Eu acho que a comunhão com Deus vai nos mostrar isso. A maioria das vezes, Evandro, quando alguém peca, ou quando alguém desobedece a Deus, ele sabe que ele está em desobediência, e por isso ele sabe que está sofrendo a consequência da desobediência dele. Na maioria das vezes isso acontece. Deus exorta o nosso coração e o Espírito Santo que habita em nós nos ensina o caminho que a gente tomou de errado e que agora a gente precisa lidar com essas consequências. Então, dá para saber sim, é preciso orar e ter comunhão com Deus para que Deus nos revele isso, né? A irmã Vera nos ajudou aí no estudo dizendo, a esposa de Ló também teve consequências por conta da desobediência? Sim, uma consequência cabal na vida dela, né, que foi virar uma estátua de sal, porque Deus havia ordenado a eles que não olhassem para trás, não olhassem para aquela cidade cheia de pecado, e ela olhou para trás, né? Então, por isso ela foi transformada aí em tempero, virou uma estátua de sal. Então, também é uma evidência de desobediência. Então, como eu estava falando, desobediência, pecado, ele ainda gera no coração de Deus, e não se escandalizem também por eu estar falando isso de maneira repetida, gera ira no coração de Deus. Esse negócio de ira é negócio do Velho Testamento. Vamos provar que não? Vamos lá para Romanos capítulo 2. E lá em Romanos capítulo 2, no contexto agora do Novo Testamento, você vai ver que Deus, ele ainda é um Deus irado com o pecado. Ele ainda é um Deus irado com a humanidade. Inclusive, se a gente não se arrepender aí dos nossos pecados, se a humanidade não se arrepender, essa ira ela permanece então sobre o ser humano. Então vamos lá, Romanos capítulo 2, eu vou ler o verso 6 e o verso 7. Diz assim, está falando de Deus. Ele julgará a cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Ou seja, o texto está bem claro dizendo, olha, Deus vai derramar coisa muito boa, vai dar vida eterna para aqueles que buscam o bem, para aqueles que querem honra e imortalidade, buscam essa imortalidade, buscam a glória de Deus. Ou seja, Deus vai derramar coisas boas sobre esses. Mas a ira de Deus, ela continua sobre aqueles que vivem para si mesmo, sobre aqueles que vivem na perversidade, que insistem em desobedecer a Deus. Então, a desobediência, como nós falamos lá e demos exemplos no Velho Testamento, ela ainda é fator fundamental para que a ira de Deus
ela permaneça sobre vós. Vou dar um outro texto e agora palavras de Jesus, porque tem sempre alguém que reclama, mas Jesus é amor, Jesus é só amor, Jesus não tem nada de ira em Jesus. É você que pensa, né? A gente tem criado, e a sociedade atual tem feito isso, tem criado um Jesus que é fruto da imaginação das pessoas. As pessoas criam um Jesus que é um amigo imaginário. E não é o Jesus revelado na Escritura, não é o Jesus bíblico. E a gente precisa se atentar quanto a isso, porque isso é uma mentira do diabo dos dias atuais, para convencer você de que o seu pecado, de que a sua situação de desobediência contra Deus é uma situação que Deus vai passar a mão na sua cabeça o resto da vida. E não é. João 3, aquele mesmo texto que tem o João 3,16 lá, que é um texto que você conhece, o verso 36, que é o último verso desse capítulo, são palavras de Jesus também, e Jesus vai dizer lá em João 3,36, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Que bom pra gente, né? Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus está nos afirmando, então, de que quem crê no Filho, ele já ganhou a vida eterna. É fruto da graça, coisa que a gente não vai se estender agora, mas ou seja, recebeu a vida eterna por crer em Jesus Cristo. Então, estamos numa boa, aqueles que creem em Cristo. Mas quem não obedece o Filho, ou seja, quem não crê e não obedece, porque tem aqueles que creem e não obedecem também, né? Quem não crê ou não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a ira de Deus está sobre nós, sobre toda a humanidade. E essa ira de Deus sobre toda a humanidade, ela é retirada quando a gente crê em Cristo. Somos lavados pelo sangue de Jesus, mergulhamos na graça de Cristo, então essa ira ela é retirada de nós. Nós somos justificados em Cristo. Nós que não éramos justos, somos justificados em Cristo. Só que se você não crê em Cristo, a ira de Deus permanece sobre a sua vida. A graça de Deus ainda não te alcançou. Então, se nós não obedecemos ao Filho, nós somos sim fadados à ira. Ainda nesse contexto de ira, de tragédias que acontecem, para a gente passar aí para o nosso segundo momento do estudo, onde a gente vai falar sobre os livramentos de Deus, existe uma outra coisa que acontece também, onde Deus promove circunstâncias ruins, tragédias na humanidade, que é sinais do fim dos tempos. Eita, enrolei minha língua completamente. Sinais do fim dos tempos. Agora saiu. O que acontece? Quando estiver próximo da volta de Jesus, e eu falo quando, não como se estivesse longe, mas como uma realidade presente, como algo que está perto, haverá manifestação do poder de Deus na natureza, em tudo que nos cerca, e que é uma prova de que Jesus está perto de voltar. E contra essas coisas a gente não tem o que fazer. É propósito do Senhor manifestar a sua ira contra a humanidade no fim dos tempos, revelando isso através de coisas que vão acontecer, e algumas delas já estão acontecendo. Tudo que já está acontecendo, a gente estudou no livro de Apocalipse, nos nossos estudos presenciais, eles são princípio das dores, eles são coisas que estão mostrando para a gente que o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Vamos lá para Mateus capítulo 24, e é o último texto que eu vou citar nessa primeira parte do estudo, que é sobre o porquê que tragédias acontecem, e uma das justificativas é que o fim está próximo. Mateus 24, eu vou ler só o verso 7 e o verso 8, que diz assim: uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Verso 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos, por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Ou seja, circunstâncias devastadoras. O texto paralelo de Lucas, ele vai acrescentar
terremotos, vai falar sobre tragédias no mundo de uma maneira geral. E a gente está vendo que todas essas coisas, essas tragédias citadas aqui nesse texto, elas são evidências da volta de Cristo. Então, além da desobediência, além do pecado, que podem proporcionar tragédias sobre a humanidade, a gente tem situações que estão fora do nosso controle, que é a volta de Jesus, que vai gerar, sim, um reboliço aí de uma maneira geral, proporcionando tragédia. Ali compartilhou com a gente aqui que a Clarice, a Clarice, né, que está no Face da filha, diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar, sem dúvida. Eu acho que obedecer é a melhor coisa que a gente pode fazer. Em um dos estudos que a gente ministrou aqui na semana, algumas semanas atrás, eu compartilhei com vocês que quando eu era adolescente, eu pensava assim: caramba, a nossa vida ela é curta comparada com a eternidade. Então vale a pena a gente ser obediente nessa curta vida que a gente tem. Os que vão viver mais vão viver o que? 80, 90 anos. Vale a pena a gente ser obediente nesses 80, 90 anos, se Deus permitir a gente chegar lá, porque o que a gente vai viver na eternidade, seja com Cristo ou sem Cristo, é muito maior do que esse curto período da vida. Então, de fato, obedecer é a melhor coisa a se fazer. Eu não sei se eu vou conseguir ler a resposta da pergunta toda, mas você nem está perguntando. Então Jesus disse isso aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu acho que Jesus ele repete essa frase para a gente com frequência, porque nos falta fé para ser mais obedientes. Em alguns momentos nos falta fé para entender que o que está acontecendo no mundo é sinais da volta de Jesus, é sinais de que Jesus está para voltar e a gente precisa ficar bem atento a essa volta de Cristo. Então, já que a gente falou aí das tragédias e por que essas tragédias acontecem, desobediência, rebelião, pecado, sinais da volta de Jesus, por que essas tragédias alcançam, a maldade do ser humano, existe um questionamento que me fazem com muita frequência. Aliás, alguém me ajuda aí, quando chegar perto de 9 horas, compartilha aí nos comentários, porque eu não tenho acesso a relógio aqui onde eu estou. Muita gente fala assim: por que Deus permite, por exemplo, que uma criança morra? Por que Deus permite que um inocente morra numa tragédia? A gente ouve alguns argumentos como esse para tentar justificar a possível não existência de Deus, quando, na verdade, o que a gente vive hoje é uma clara consequência do pecado. O homem escolheu o pecado e por isso nós vivemos nesse cenário de pecado. E no cenário de pecado que a gente vive, até para desejar uma eternidade com Cristo, Deus permite que tragédias aconteçam por causa do pecado. Então, como eu disse, pecado, rebelião, desobediência e sinais da volta de Cristo são as razões pelas quais as tragédias acontecem. Agora vamos falar de coisa boa? Sei que os irmãos estão já um pouco angustiados por tanta coisa ruim, né? E livramento? Deus proporciona livramento? Nas circunstâncias em que acontecem tragédias como essa, Deus proporciona esses livramentos? Eu confesso para vocês que eu ia citar até um texto aqui, antes de falar sobre o livramento, um texto falando sobre a ira de Deus com relação ao pecado, mas eu não vou ler esse texto agora não, eu vou deixar ele para um estudo, uma pregação futura, mas pode anotar se você quiser, o texto de Ezequiel capítulo 8, é um texto que Deus revela a Ezequiel a ira que ele está sentindo com relação ao povo, inclusive aos líderes religiosos, por causa da idolatria, por causa da servidão a outros deuses e não a ele, por causa da entrega desse povo que deveria ser um povo exclusivo de Deus, a entrega desse povo a outros deuses. Então, Deus manifesta ali a sua ira em Ezequiel capítulo 8, mas eu vou deixar esse texto para uma outra oportunidade. Vamos falar do livramento de Deus? Bem, nos textos que eu já citei do Velho Testamento, a gente já teve alguns livramentos. Se vocês lembrarem bem, o primeiro texto que eu citei lá de Números capítulo 16, da rebelião de Corá, mostra que Corá foi consumido lá pela terra pela desobediência dele, pela rebelião dele. A gente vê o povo ali sendo acometido dessa praga que Deus coloca no povo, mas ali naquele texto a gente já tem um livramento. Depois que Moisés e Arão oram,
e oferecem sacrifício a Deus, a praga ela é cessada, ou seja, Deus já proporciona um livramento em sua própria disciplina. E aí a gente tem alguns outros textos em que Deus proporciona o livramento, eu vou citar eles aqui por causa do nosso horário. O primeiro texto que eu quero lembrar a vocês, primeira história que eu quero lembrar a vocês é do povo de Israel saindo do Egito. Se a própria libertação do povo de Israel já era um livramento. E ainda assim, eita, um monte de mensagem aqui que eu não tinha visto, né? Ainda assim, dentro desse contexto de livramento do povo de Israel, Deus dá alguns livramentos para o povo. O sustento que o povo tem no deserto, através da água jorrando da pedra, do maná descendo do céu, já são provas do livramento de Deus. Mas a gente tem um especial que é o mais conhecido de todos, quando o povo de Israel está numa famosa sinuca de bico. Eles estão, na frente deles o mar, atrás deles o povo de Faraó lá, os egípcios, correndo atrás deles para querer matar eles ou recapturar eles, provavelmente matar. E aí Deus proporciona um livramento para o povo, fazendo a coluna que guiava o povo, impedir o acesso dos egípcios até eles, ou seja, uma nuvem desce e confunde os egípcios ali a ponto deles não poderem chegar até o povo de Israel, e o mar vermelho se abre na frente deles. E essa nuvem é o que dá tempo suficiente para que eles consigam, o povo inteiro, uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, dá tempo deles conseguirem chegar até do outro lado. Tanto que quando os egípcios, a nuvem sai e os egípcios ficam liberados para persegui-los, o povo já está salvo lá do outro lado com os pés a seco. E aí o mar consome os egípcios. Esse já é um livramento do Senhor, atendendo o clamor do povo ali que estava preocupado com a situação que eles estavam vivendo. Mas eu quero compartilhar com vocês um outro livramento também que Deus dá em meio às circunstâncias, de Daniel, capítulo 3. E que livramento maravilhoso a gente tem ali, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusam a adorar a estátua que o rei construiu, e por causa dessa recusa, eles são jogados na fornalha. E vocês devem lembrar o texto, Daniel capítulo 3, verso 17, verso 18, a gente vê ali o Deus que livra eles do fogo da fornalha. Eu quero que vocês se atentem a esse texto, eu vou até abrir porque tem uma passagem ali no livro de Daniel que eu queria ler junto com vocês, porque a verdade é que a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego era uma fé suficiente para fazer com que eles não se prostrassem diante da estátua. Mas eu vou mostrar para vocês que eles não sabiam muito bem se Deus ia livrá-los ou não. Deus poderia não livrá-los. Lembra daquela palavrinha especial que a gente estudou semana passada? Soberania. Deus é quem manda e Deus é quem decide. E eu gosto muito da palavra ali de Sadraque, Mesaque e Abidnego no livro de Daniel. Eu falando ao mesmo tempo, tentando achar Daniel, achei. Daniel capítulo 3, verso 17, verso 18, que diz assim, olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, verso 16, responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha que palavra bonita de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele fala, olha, ainda que Deus não nos livre, eu quero deixar muito claro para você, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. Que coisa bonita, né? Perceber a fé desses jovens dizendo para o rei, olha, eu acho até que Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Isso é obediência. E eles são lançados na fornalha e recebem um grande livramento do Senhor, né? O fogo não os consome. Que texto lindo perceber o fogo não consumindo eles, e ainda assim o Senhor caminhando também com eles ali no meio da fornalha. Que coisa bonita. O irmão Evandro citou aí o exemplo de Daniel, que eu nem tinha notado, mas é verdade, Daniel é jogado na cova dos leões,
e a lógica fazia com que os leões o devorassem. Os leões estavam com fome e os leões o devorassem, mas os leões não tocam em Daniel, só tocam nos acusadores de Daniel, que são lançados depois, mas Daniel sai da cova dos leões completamente intacto. É um Deus que promove livramento, através da fidelidade, através da oração, o mesmo Deus que faz com que na desobediência a gente sofra as consequências do pecado, na comunhão com Deus a gente recebe livramento. Eu lembrei de um outro texto aqui de 1 Samuel, onde um jovenzinho chamado Davi vai enfrentar um gigante. Lembram do texto? Onde Davi, na verdade, ele vai levar alimento para os seus irmãos, né? Vai levar um lanche lá para os seus irmãos, e o lanche é uma desculpa para o pai de Davi saber como é que estão os irmãos em batalha. E quando Davi chega lá, Davi não tinha planejado lutar contra ninguém, contra nenhum gigante. Quando Davi chega lá, obrigado, Vitória, ele se depara com um gigante, e o gigante desafiando, afrontando o povo de Israel, e um bando de marmanjo lá do povo de Israel olhando o gigante e colocando o rabo entre as pernas. Davi se candidata a lutar contra o gigante, e quando ele vai lutar, ele deixa bem claro: olha, você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Deus faz um livramento maravilhoso, porque gigante não era Golias, gigante era o poder de Deus operando na vida de Davi. E Davi recebe um livramento ali de um adolescente conseguir vencer o gigante com uma pedrada. Que coisa maravilhosa, né? Ainda também na questão do livramento de Deus, porque o nosso tempo já está se esgotando, Atos capítulo 12. Se você for lá em Atos capítulo 12, você vai ver uma igreja sendo perseguida, sendo morta, mas ainda assim permanecendo fiel a Deus. Atos capítulo 12 revela a fidelidade da igreja. E aí o que acontece? Pedro é preso. É quase um trava-língua, né? Pedro é preso. E aí quando Pedro é preso, a igreja começa a orar, a interceder por Pedro para que Deus liberte Pedro. E acontece quase uma cena de comédia nesse texto, um livramento maravilhoso, é que Deus vai lá, manda um anjo, o anjo liberta Pedro de uma maneira assim especialmente maravilhosa. E aí Pedro chega na casa onde estavam orando por ele e bate na porta. A empregada vai lá, abre a porta, aí acha que é, uma assombração e fecha a porta na cara de Pedro. E aí eles perguntam: quem era que estava na porta? Não, eu tive a sensação de ver Pedro, mas não é possível que seja Pedro. E as pessoas ali dentro ficam: não é possível. A própria igreja que estava orando pela libertação de Pedro não reconhece o poder de Deus ao libertar Pedro. E aí, quando Pedro bate de novo, eles vão lá e atendem, e aí percebem que realmente Deus tinha operado um livramento na vida de Pedro, né? A gente precisa, de fato, irmão Carlos, entregar nossas vidas a Deus e respeitar a soberania dele. Tem dois textos que eu quero ler para a gente encerrar, já que já é 21 horas, queria mais dois textos para os irmãos terem um pouquinho mais de paciência ali. São rapidinho e não exigem muita explicação, não. Lá em Tiago, capítulo 4, você vai ver que texto maravilhoso falando sobre o livramento. E é texto para a gente se inspirar no momento que nós estamos vivendo. Não é momento de se desesperar, é momento de ler Tiago, capítulo 4. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Tiago, capítulo 4, verso 8. A palavra diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É um chamado do Senhor ao arrependimento dos nossos pecados, ao arrependimento dos pecados de nossa nação, ao arrependimento de tudo aquilo que nos cerca e tudo aquilo que nós já fizemos, e orar ao Senhor para que o Senhor nos salve e nos liberte. Eu vou ler, antes de ler Apocalipse, eu lembrei de mais um texto que eu não posso deixar de ler. 2 Crônicas 7,14 é um texto muito conhecido e também vai falar ali de livramento. Você deve conhecer o texto.
O texto está dizendo assim, olha, Deus falando. Segunda Crônicas 7, eu vou ler a partir do 13. Diz assim: se por vezes eu fechar o céu para que não chova, Deus falando, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, ou enviar coronavírus, então, verso 14, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei, sararei a sua terra. Que texto maravilhoso. Não é tempo de desespero, é tempo de se inspirar em 2 Crônicas 7,14 também. E por último, para finalizar o nosso estudo de hoje, lá no finalzinho da Bíblia, de novo, finalizando em Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15, o texto diz assim: então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo também. Nós que temos um nome no livro da vida, não estamos nesse grupo aqui. Aí, verso 21, capítulo 21, verso 1. O próximo texto aí, o próximo capítulo. Capítulo 21 de Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva bela, vestida para o seu marido. Somos nós, né? Na cidade santa, vestidos como uma noiva. Ouvimos uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. A promessa do Senhor para nós é que um dia Ele nos livra de todas essas tragédias e nos levará para o meio dele mesmo. Ou seja, nós habitaremos com o Senhor no céu de glória e Ele será o nosso tabernáculo. Seria como se nós vivêssemos eternamente em Deus. Entendeu? Que coisa maravilhosa é perceber que, apesar de toda a tragédia que Deus permite que alcance o mundo, haverá um livramento final. E nesse livramento, nós viveremos para sempre com Cristo na glória. Amém. Deus abençoe a cada um. Vamos orar para encerrar o nosso estudo de hoje? Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra e quero, Senhor, aproveitar essa oração para, em nome do povo, em nome de mim mesmo, pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, o Senhor sabe o quantas vezes nós erramos às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, mas eu quero te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes negar o seu nome, fazendo, pensando e falando coisas que não agradam a Ti. Abençoe nossas vidas, lava os nossos corações, Senhor, derrama a sua graça sobre nós. Se existe alguém, Senhor, que escutou o nosso estudo ou que vai escutar no futuro o nosso estudo, que ainda não te conhece profundamente, abra o coração dele, Senhor, para que o Senhor possa entrar e fazer morada nesse coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus se faça presente em cada vida, em cada coração, hoje e eternamente. Amém e amém. Gente, beijo no coração de vocês. Obrigado aí pela participação de vocês, os recadinhos que vocês mandaram, os irmãos que compartilharam, a audiência que a gente teve. Olha, 83 pessoas nesse momento estão participando conosco. Obrigado aí pelo povo da nossa igreja, pelos meus amigos, amigos dos amigos, pessoas longe que estão escutando a gente aí. Obrigado mesmo de coração, a presença e a audiência de vocês aí. É verdade, irmão Carlos, o arrebatamento é o livramento de tudo. Um beijo no coração de todos vocês, tenham uma boa noite, tá bom? Reúnam-se aí entre família, orem também entre família. Tenham uma boa noite, uma boa semana de salvação a todos vocês, tá bom? Quem não estava no começo da live, lembrar os irmãos, no domingo nós teremos a nossa live da IBD de manhã, nosso culto também em live à noite, e na semana que vem, se Deus permitir,
voltamos aí às nossas atividades com força total, todo mundo de mão dada e passando por mais essa prova aí em nome do Senhor. Teremos mais um exemplo de livramento em breve. O Senhor vai livrar o seu povo de toda essa pandemia, o Senhor vai livrar o nosso país de toda essa confusão que está acontecendo. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês.